Olá, sejam bem-vindos ao podcast Baião de 2 Bits, episódio 50. Eu sou o Jeff, estou aqui com meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff. Cinquentamos. Aí, rapaz, olha, eu queria dizer que tem altas atrações, mas não pra hoje. Pro episódio 100, né? Pro episódio 100, né? Eu ouvi falar. Pro 100, né? É verdade. Vai ter convidados, não vai ter? Vai ter convidados, né? Vai. Eu não recebi esse memorando ainda. Não, vai ter animações, o Gabriel vai adorar essa ideia aí do marketing. Vai ter animações comemorando os melhores momentos, né? Vai ter altas coisas, né? É isso mesmo. Vai ter. Vai ter bolo, não vai ter bolo? Não vai ter bolo? Vai ter aqueles sorteios de prêmios, né? Vai ter tudo. É sério? Não tinha um negócio aí, um monitor aí na sua casa, você falou que a gente podia sortear? Então, no episódio de hoje, temos Highlander, um amor inesperado, no post de segunda-feira, né? Vamos ver aí um gênero que realmente, né, tá realmente em falta aí, né? Os corações peludos, né? Né? Quarta-feira eles clonaram Tyrone, né? Uma novidade aí lá no Netflix, a gente vai ver de qual é. Eu vou tentar evitar os spoilers, né? E no post de sexta-feira tem um lindo sacrifício, uma coisa bonita, cara, que é Transformers, o Despertar das Feras aí, que o Mike vai explicar que diabo aconteceu aí nesse Transformers bom? É isso mesmo? Será? Nem tanto, mestre, nem tanto. Vamos ver. Isso e muito mais, né? Eita, muito mais. Vamos lá. Vamos lá no Bacon no Baião, momento que falamos sobre os posts da semana. Post de segunda-feira, Highlander. E aí, o amor está no ar? Como é que é um amor inesperado? Como é que é isso aí, Michael? Por favor, nos ilumine com esse momento divino. Vamos lá, pois é. Post de segunda aí, o Highlander, né? Um amor inesperado. Um filme que tá lá no Star Plus, né? Uhum. Um filme que assim, a gente não tinha prestado tanta atenção antes, um daqueles que acaba passando aí, né, embaixo do radar. E é um gênero que tá um pouco assim castigado, né, recentemente. Ele tá assim relegado a produções com raras exceções, né? A gente tá tendo mais produções de baixo orçamento, aquelas coisas assim, toda semana tem né? No Netflix mesmo, aquelas novelas coreanas, aqueles filmezinhos bem genéricos, né? Recentemente a gente tinha feito a crítica de né? Um filme aí que é o Ingresso para o Paraíso, com a Julia Roberts lá, né? E esse aí, beleza, teve né, uma galera de peso, o filme, assim, não foi nada que reinventou a roda aí do gênero, né, de comédia romântica, mas ele, pelo menos, assim, trouxe um elenco bom, né, um orçamento um pouquinho maior e tal, e conseguiu divertir também. Só que esse Rylane, né, ele mostra, assim, que nem tudo, né, que é de baixo orçamento, necessariamente vai ser ruim, né? A gente é bem testemunha disso aqui, porque a gente já falou de filmes aí que, se você comparar com os grandes, né, blockbusters de Hollywood e tal, se a gente falar aquele Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Uhum. Então, assim, aquele lá, acho que custou $30 milhões, sei lá, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas desbancou muito filme aí, né? E a gente falou de 2 filmes recentes que custaram 300 milhões aí, né? Assim, um filme e uma série, na verdade, foi o do Indiana Jones e aquela Citadel lá de 6 episódios, que não chega nem aos pés, né? Então, dinheiro não é tudo, né? E esse aqui é um filme de comédia romântica que prova que mesmo sem orçamento é possível fazer uma coisa boa, né? Com qualidade. Como é que é a trama, né? Você tem 2 jovens que acabaram de sair de relacionamentos, então os 2 tiveram rompimentos recentes, né? E eles se encontram meio que por acaso, porque são conhecidos de pessoas em comum, né? E se encontram e passam um dia especial juntos, né? Lembrou muito filmes assim, tipo, você pensar, sei lá, Curtindo a Vida Doidado, que tudo se passa ali num dia, né?
Uhum. É tipo aquele estilo de filme, que eles vão passar assim, desventuras durante um dia, né? E aí você tem um enfoque mais restrito, assim, mais contido aí com locações, mas é lógico que tem uma variedade, mas não tem nada assim muito espalhafatoso, sabe? É, né? Tipo aquele outro filme que eu falei lá, da Julia Roberts, né? Do Ingresso para o Paraíso, que eles vão para uma ilha paradisíaca, não sei o quê. Não, esse é mais assim, no bairro ali deles, tudo, mas tem uma variedade boa das locações, né? O foco fica mais nos dois mesmo, no relacionamento dos dois e no crescimento desse relacionamento, né? Então o foco fica ali nos dois. Você tem um ritmo bem consistente, né, no filme, bem interessante, e tem momentos assim genuinamente engraçados, né, sobre esse negócio de relacionamento. Para quem já viveu ou está num relacionamento, vai rir demais, porque tem muita coisa interessante e engraçada sobre isso, né? E o filme também ele traz uma abordagem muito inovadora, assim, na narrativa dele, com destaque para a maneira como que eles contam lá sobre os rompimentos anteriores, né? Cada um, como eu falei, veio de um relacionamento. E a forma como eles contam é bem interessante, sabe? Ele usa de um artifício narrativo bem legal. E também, assim, além da questão inovadora na narrativa, você tem uma identidade visual única no filme. É um filme assim com uma pegada bem alternativa mesmo, sabe? Uhum. Visualmente falando. Tem vários momentos que eles usam aquele efeito olho de peixe, né? Tipo uma GoPro na câmera, que Uhum. parece que você está abraçando a cena, né? Uhum. É bem interessante. Assim, ele usa alguns artifícios assim visuais também. E aí o roteiro é atual, tudo a ver aí com os tempos atuais. Como eu falei, tem muita coisa engraçada no roteiro e também ele satiriza aspectos da cultura atual. Um exemplo é a questão do gosto refinado por essas artes alternativas aí, né? Que é uma coisa que acho que não é de agora, mas ele satiriza assim de uma forma bem interessante. Você dá umas risadas assim, porque os dois são amigos de um cara que é um artista desses de vanguarda, digamos assim, né? Hum. E aí, só que ele é tipo um fotógrafo e as exposições dele, assim, não tem nada a ver, sabe? Umas coisas assim, só pra. É umas paradas assim que arranca muita risada, né? E aí você tem também uma química, né, boa entre os protagonistas, né? Você tem o David Johnson, que faz o papel do homem do relacionamento aí, ele tem muito humor e timing de comédia, apesar de que o personagem dele era para ser tipo um nerd, meio um contador, né? O cara, a profissão dele é contador e é meio nerd. Só Hum. que o cara, ele tá com um físico muito em cima, assim, uma barriga de tanquinho para convencer como nerd, sabe? Ué, mas como assim? Nerds são tanquinho, não são? Ah, Lógico, lógico. o nosso público pode se manifestar aí, né? Poxa. É É, é. verdade. Eu acho que, assim, é lógico que eu tô falando assim, né? Os 10% que não tem barriga de tanquinho, né? Tipo eu, assim. Mas Ah, ele não convence tanto nesse aspecto, mas ele tem muito humor e time, então, assim, de comédia, né? Agora, quem rouba a cena mesmo, ele faz o papel do Dom, né? O nome dele no filme é Dom. hum, E quem rouba a cena mesmo é a Vivian Opará. Acho que é alguma coisa assim o nome dela. Cara, ela é assim, uma tempestade, a mulher, sabe? Ela, assim, hum, ela tem aquela energia que parece que tá ligada, assim, no 220, né? E ela tem muito talento e carisma. Ela faz o papel da Yas, né? É o hum. Dom e a Yas. Então, os dois juntos, eles têm uma química bacana, e convencem mesmo, assim, como esse casal que vai se conhecendo aos poucos, né? E vão criando laços e tal. Então, esse filme é recomendado para quem é fã de comédia romântica, né? Ou quem busca aí uma produção leve e interessante. E é um ótimo exemplo, né? Como eu falei, de inovação do gênero, né? Superação de clichês, né? Com humor inteligente e identidade visual marcante, né? Então o filme consegue inovar no gênero, né? Uma Hum. coisa raríssima de você ver. Esse outro filme, né? Que eu falei lá do Ingresso para o Paraíso, ele tem um elenco bom, investimento bom, diverte, mas ele não foge tanto dos clichês, sabe? Ele é Uhum. mais aquele filme assim, bem do jeito que você espera que uma comédia romântica vai ser. Esse aqui não, ele consegue superar um pouco os clichês, e em alguns momentos ele lembra um pouco aqueles filmes da década de 80, como eu falei, sabe?
na pegada dele. Então é bem interessante. Ele faz uma mistura bem interessante aí. Gostei. Tá lá no Star Plus, né? Para quem quiser conferir. Então fica aí essa recomendação para quem gostar do gênero. E só para ter uma ideia, a faixa etária é mais ou menos 18, 16, 14. Cara, exatamente deixa eu ver aqui, 14 anos. 14 anos, né? 14 Então, anos, é. legal. Não tem Então, nada muito pesado, não. Mas como eu falei, tem algumas coisas assim que não dá para criança, não. Principalmente nas exposições de arte lá do cara. imagino. Geralmente Ai, ai. é chocar, né? Às vezes choca, né? Ah, legal, É, legal. Não, depois eu vou ver, porque, né, é bom de vez em quando, assim, ver algo assim, dar um quentinho no coração é bacana, né? sim. E Ainda mais. você? E nesse post aí de quarta-feira? Rapaz, então eles clonaram. Finalmente saiu aí, né? O Clonaram Tyrone. Sim, exatamente. Cara, é engraçado porque, como o pessoal falou, eles tiveram um azar duplo, né? Primeiro porque eles lançaram bem na época do Oppenheimer, né? E da Barbie. Então, né? Apesar que, poxa, saiu no Netflix, então, em teoria, não estão concorrentes. Aham. Mas eu acho que tanto a greve e esse lançamento. Aí eu acho que geraram, né, esse problema de quase ninguém ouviu falar desse filme, né? Uhum. Poxa, eu tava esperando pelo trailer, né? Assim, tem o Michael J. Fox, ó, o Jamie Foxx. Pois Que é. teve cercado em polêmicas aí recentemente, né? Exatamente. Poxa, porque ninguém sabe direito o que aconteceu com a internação dele e ele começou a fazer uns posts sobre o filme e todo mundo querendo saber, não, cara, você saiu da clínica, como é que você tá e tudo. E ele só falando do filme, ele, não, cara, a gente quer saber como você está, né? Então é aquela história, né? E aí, né? Mas e aí o filme? Então, o filme, cara, é um exemplo bizarro, sabe? De ficção É. científica, que eu acho que o grande trunfo desse filme é que, cara, eu não esperava nada. Eu falei assim, mais um filme da Netflix, porque Aham. o Jamie Foxx, ele fez um contrato com a Netflix de fazer não sei quantos filmes, e aí eu tava esperando, um filme divertidinho, vai ser legalzinho, vai ser. Então, cara, é uma coisa que eu não esperava. Primeiro porque, não, o elenco é muito bom, né? Mas só que isso não faz verão, né? A gente já viu vários casos, Sim. principalmente na Netflix. Você pode ter um elenco excelente e o filme ser uma desgrama, né? Uhum. E o roteiro é aquela coisa, ele ajuda. E eu acho que o grande mérito, além da surpresa, eu acho que o argumento do filme que acho que ele vai empurrando o filme até uns 80%. E aí eu acho que Uhum. falta aqueles 20% finais para fazer um grande filme, sabe? Mas Que são os mais difíceis, né? são os Esses mais vinte por difíceis. cento finais são os mais raros. Então, assim, a gente vai ter um filme já assim, querendo não desanimar, né? A gente tem um filme mediano no sentido de, cara, é um filme que aliás, melhor, eu acho que ele tá acima da média, principalmente no Aham. Netflix, não só pelo elenco, como o John Boyega, né? Ele tá como um traficante, né? O Fontaine. Aí tem o Jamie Foxx, que ele faz um cafetão, que é o Slick Charles, né? E tem a Toya Paris como uma trabalhadora da indústria do sexo, Yo-Yo, né? E, cara, tudo acontece quando o Fontaine, ele tá lá, ele é traficante, ele tá gerenciando lá a área dele, ele arrumou uma treta, e aí ele se dá mal, e leva uns tiros e ele morre. E todo mundo vê. Só que a Aham. coisa fica maluca quando no dia seguinte ele acorda como tivesse tido um. E vai trabalhar, vai cobrar as coisas, e todo mundo, não, cara. E esses três foram os únicos que viram ele morrendo, né? Além Aham. dos executores. Então, todo mundo ficou assim, cara, o que aconteceu, sabe? E o início do filme é engraçado porque ele é até granulado, assim, aquele estilo, sabe? Filme Black Exploitation. Então, a Aham. roupa, a iluminação, sabe?
tem um estilo bem característico dessa época, só que de repente acontece uma parada e o estilo muda, sabe? Então, no início você fica na dúvida, poxa, mas ele tá falando de que tempo, né? Mas no início do filme ele já fala coisas modernas, então você fica assim, então o filme ele brinca um pouco com essa passado, futuro, e principalmente essa questão, né? Se ele foi clonado e não, o que aconteceu, né? E, cara, no meio dessa confusão de vai e volta, né? A gente tem pitadas de ficção científica, a gente tem homenagens, sabe, da cultura pop, easter eggs de filmes, jogos, sabe? E música, né? Só que eu acho que o mais interessante desse filme é que ele joga uma reflexão social que você não espera, sabe? Então, ainda que às vezes as piadas não se encaixem em algumas situações, você tem uns momentos engraçados e tudo, você tem uns improvisos também interessantes, né? Principalmente o Jamie Foxx, né? O cara é muito bom, né? Só que eu acho que eu acho que a nota a galera não gostou tanto assim, talvez, uma parte, porque, poxa, eu já vi isso, né? Do John Peel, né? Do Corra, Não Olhe, Nós, né? Então, Jordan Peele. Jordan Peele, isso, que ele tem um pouquinho, ele brinca um pouquinho com suspense, terror, às vezes coloca uma situação tragicômica, sabe? Meio a lá Black Mirror, sabe? Então, eu acho que a galera vai ver, pô, mas é uma cópia, sabe? Mas eu acho que o que mais incomoda é esses 20% que a gente comentou, porque o grande desfecho, que é muito interessante, sabe? Ele, tipo assim, fica naquela impressão, tá, o que que você faz, o que que você vai fazer com essa informação, sabe? Ele não consegue ir muito além. Isso é uma pena, sabe? Então, eu acho que, por um lado, é um filme que entretém, muitos vão comentar da reflexão muito válida, sabe? Que o filme convida, mas fica essa dúvida, tá? E aí? O que você vai fazer sobre isso, né? Isso eu acho que isso o filme ele meio que se perde, assim, ele perde um pouquinho de tração, que é uma pena, né? Mas, cara, resumindo, é um filme interessante, eu acho que vale a pena conhecer. Tá lá na Netflix. É um filme censura 16 anos, talvez. Tem umas cenas de violência. E, cara, eu vou te falar, eu me diverti. Eu me diverti. Cara, Teona Paris, ela que é a da. Ai, meu Deus do céu, ela tá no As Marvels, e ela também tava na. Ai, meu Deus, a da Scarlet lá, a série da Scarlet, o WandaVision. WandaVision. Isso. E, cara, eu acho que ela é uma atriz que, poxa, tinha que ter mais espaço, sabe? Que eu acho que ela tem que ter mais oportunidades, que, cara, ela consegue ir muito bem, poxa, né? Dois grandes nomes, né? O Boyega e o Boyega, ele finalmente também. mostra a que veio, porque assim, Pois depois do Star Wars, a galera ficou meio assim com ele, né? Ele tentou uns filmes alternativos aí. Então, o personagem dele é um pouco mais fechado, né? Então, eu acho que nesse filme ele ainda ficou um pouco mais apagado. O Fox, ele é mais divertido, mas principalmente. Então, eu não diria que fica uma atuação ruim, não é essa, mas é um personagem um pouco mais. Ele não proporciona muita coisa, sabe? Então. Entendi. Eu acho que é bom. Ele não atrapalha o filme, definitivamente. Mas também não é uma atuação que, caramba, que Porque o Jamie Foxx ele tem muita presença de tela, né? O cara tem muito carisma, né? Tem. Aí eu acho que ele meio que eclipsa e o personagem dele é muito engraçado, entendeu? E o Kiefer Sutherland? Tá aí? Pois tá lá como um personagem misterioso, né? Então. É um personagem misterioso. E eu vou te falar, cara. É um filme que eu não esperava nada. Aliás, tem um trailer no post.
Se você não for ver o trailer, eu acho que é até melhor. Uma experiência até melhor, entendeu? Então, Entendi. eu tentei descrever o máximo sem fazer muito spoiler, né? Mas Sim, que é o que a gente sempre tenta fazer aqui, né? Digamos isso. de passagem. A gente às vezes não explica isso tanto, mas a gente não gosta de spoiler, né? Então a gente tenta falar e dar as dicas sem dar muito spoiler, né? Isso, então, cara, se vocês puderem assistir sem ver nada, é melhor ainda, entendeu? Qualquer filme, né, hoje em dia. É, É verdade. difícil você conseguir, mas as melhores experiências que eu tive foi indo sem assistir nada, sem saber nada do filme. Não, porque é uma arte. Tem filmes que conseguem fazer um bom trailer, te vender a ideia, sem estragar tanto, né? Porque o Aí é filme. que tá, eu acho que esses filmes é porque assim, às vezes o filme é bom, então o cara não precisa entregar tudo no Exato, trailer, né? Quando exato, você vê um exato. trailer que entrega tudo, você já pode desconfiar que aí, É. né, aí é tipo um Esquadrão Suicida da vida, que o trailer é maravilhoso, aí você vai ver o filme, Nossa, eu fui enganado. Tipo assim, eu fui enganado. é, Acontece é. muito. Infelizmente acontece muito, né? E falando em enganar, Transformers, o Falando Despertar em das filme que a gente Férias. não Despertar das Férias, não, das férias. Das férias, né? Despertar das férias, olha aí, ó. Olha aí, esse é um Aí, bom, ó. hein? Esse é um bom Aí, ó. filme aí de colegiais, né, e tal, quem sabe. Aí, ó. É, Aí, ó. pois é, por falar em filmes que a gente não espera nada, né? Uhum, uhum. Eu, como sou o cara que pega o filme mais pop aqui do Mexido, né? Meu sapatinho verde tá pegando poeira embaixo da cama. Eu resolvi pegar esse aí porque eu assisti o anterior, né, de 2018 lá, o Bumblebee, e achei razoávelzinho, legalzinho. Esse aqui eu olhei a nota e falei assim, uai, será que, né, que Transformers está melhorando mesmo? Depois daquele do de 2018, será que está numa ascendência aí? Quem sabe? Agora que o Michael Bay, né, finalmente saiu da franquia, já tem um tempinho, será que agora vai? E a franquia já tem aí 16 anos, né? Começou lá no longínquo, lá em 2007, com o primeiro Transformers lá do Michael Bay, mas não amadureceu correspondentemente aí com essa idade, né? Infelizmente, teve altos e baixos, mais baixos do que altos. Alguns filmes, assim, horrendos do Michael Bay. O primeiro a gente pode dizer que foi bem razoável, um filme legal, assim, divertido e tal. Tirando, é lógico, as pataquadas que ele gosta de fazer, aquelas coisas bizonhas, né? Como robôs com bolas de metal aparecendo, literalmente. Né? Mas assim, a franquia, né, sempre continuou aí com um filme ou outro aparecendo de vez em quando. Mas em 2018, depois de quase ter acabado, né, por um filme terrível que teve no ano anterior, eles resolveram ir para uma pegada um pouco mais assim episódica, no sentido de esse filme Bumblebee de 2018 é mais uma história mais contida, né? Uhum, Um uhum. escopo mais restrito ali, uma história menos espalhafatosa, e se passou na década de 80, então também tem esse fator nostalgia e tal, né, pra galera que cresceu nessa época, que foi a época que surgiu, né, os Transformers, então tem a ver. E uma história bacaninha, legal, a atriz também se esforçou muito lá e deu um filme bem acima da média dos Transformers, sabe? É. Bem bacaninha de assistir e tal. E aí a gente ficou naquela expectativa, né? Quem sabe, né? Agora a franquia vai seguir nessa linha. Eles tentaram, mas infelizmente não conseguiram. Né? Esse filme aí agora, Transforma Despertar das Feras, se passa 7 anos depois, ele tenta seguir quase uma continuação suave daquele, sabe? Né? Fazendo uma tradução livre aqui, né, do termo, mas ele tenta se aproximar, né, no sentido de que agora se passa na década de 90, aí se passa em 1994, 7 anos depois, o outro foi em 87, esse passa em 94, né? Aí você tem a história protagonizada por um cara que se chama Noah Diaz, que é um ex-soldado, assim, bem conveniente, né? O fato dele ser um ex-soldado. E aí ele tá assim, ele tem eles tentam dar um ar assim, porque ele é um cara assim que tá
lutando para se adaptar ainda, depois que saiu do serviço militar. Ele está querendo arrumar emprego, ele tem um irmão mais novo que tem anemia falciforme. Eita. Então tem esse vínculo dos dois. A mãe é aquela coisa assim, não para em casa para tentar, né? Tem 2 empregos, sei lá, para tentar sustentar. E ele tenta também arrumar um emprego para ajudar com o irmão. Estão passando por dificuldades financeiras. Então assim, ele tenta trazer essa história. E aí um momento lá ele resolve se envolver com uma galera amiga dele lá do bairro, que é meio barra pesada, né? Hum, E aí hum, ele acaba cruzando com um carro que ele tenta roubar, e esse carro, na verdade, é um Transformers ali disfarçado, né? hum. É como sempre acontece, né? Uhum. Né? Acontece É, muito. acontece demais, né? Comigo mesmo já aconteceu algumas vezes. Mas assim, e aí a partir daí, né, a trama, ela vira um filme do Transformers clichêzão. Que aí eles vão correr atrás de um MacGuffin que a gente chama, que é aquele artefato, né, que tá todo mundo querendo pegar no filme para fazer alguma coisa. E aí eles precisam salvar o universo porque tem um vilão aí, né, que é um cara comedor de planetas, né, digamos assim. Ele é tipo como se fosse um deus maligno lá dos Transformers, né? Tipo um Galactus, então. Exatamente. É praticamente como se fosse um Galactus aí, né? E aí esse cara, ele tem a gangue dele, né? E ele tá atrás desse artefato para poder dominar o universo, né? Ah, tranquilo. Tranquilo. E aí, antes de vir para a Terra, né? Porque assim, ele atacou um planeta lá onde tem os Maximals, que é a grande novidade desse filme, são tal dos Maximals, né? Que é tipo um spin-off aí dos Transformers, né? Que são robôs que se basearam em animais ao invés de carros, né? Como Transformers, ou veículos, né? Na verdade. Então, assim, esse Maximals, o planeta deles foi invadido por esse cara, e aí o planeta deles foi destruído, eles fugiram para onde? Pra Terra. Tudo que até transforma vem parar aqui, né? Não sei por quê. Acho que é por causa dos cartões postais e tal, mas Com enfim. certeza, com certeza. E aí, quando esse cara, né, vem atrás, vem na Terra atrás desse negócio, todos vão ter que se unir aí, né? Os Transformers e os Maximals e tal, para derrotar. E a partir daí o filme vai para aquele clichê, né? Então ele se apoia unicamente em ação, efeitos especiais e nostalgia dos anos 90. Então, assim, o que eles jogam na sua cara todas as referências que cabem dos anos 90 para ver se alguma cola, né? Pra, Música, brinquedo. tudo, jogo, tudo que você pensar, filme, tudo piada sobre as coisas da época, né? Tem muito rap e tal, Wu-Tang, aquelas paradas bem anos 90. E então assim, eles jogam tudo para algumas coisas vão colar, então acaba que nisso eles apelam para essa galera, né? Cresceu nessa década de 90 aí. E só que é uma muletona, sabe? Uma muleta Hum, gigantesca, não consegue assim, os diálogos são bem sofríveis, né? O enredo é previsível, né? Repleto de clichê. Como eu falei, assim, você tem mais, né, ação e efeito especial no filme, né? E aí você tem, ao meu ver, já vamos entrar nessa questão aí dos efeitos, né? Você tem aí efeitos legais. Para quem é fã dos Transformers, tem bons momentos ali de ação robô-robô, né? Robô a robô, como a gente pode brincar aí. A interação com os humanos ainda é meio esquisita, né? Porque fica aquela coisa um pouco artificial. Ou o humano tem que ficar, né, como sendo de efeito especial, ou então fica aquela coisa bem deslocada, né? Mas a ação entre os robôs é interessante. Só que eu achei que eles forçaram demais nessa questão de humanizar ou animalizar os robôs. hum. Então você vê lá os robôs ofegantes, Ah, não. legal, né? O cara tipo tá lutando lá um robô e ele, tô cansado, sei o que. Nossa, é tipo Ah, assim, né? oh, Ele Deus. sangra óleo, sei lá, algumas coisas Ai, assim, né? Deus. Ai, E os animais, assim, tem pelo quase, né? Os robôs animais. Então você fica assim, como que é, né? Como que é isso? Como que. Enfim, né? É tudo bem, é um filme de Transformers, a gente não pode racionalizar demais, mas também não exagera, né? é. Então, assim, vamos lá, né? Me ajuda a te ajudar, né? Isso aí. Isso aí. Exatamente. Então, assim,
Os efeitos são legais, assim, no nível de médio para cima. Tá aí bem no nível Marvel, vou dizer, né? Hum? Então, para quem é fã do Transformer, quiser ver cena de luta, ação, beleza. Legal, vai ter sim esses momentos. A dublagem eu gostei. Eles trouxeram algumas pessoas interessantes. Você tem a Michelle Yeoh, Olha. que a gente já falou dela aí, né? Do Uhum. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo lá. O Ron Perlman, né? Também um cara famoso aí, né? Do Hellboy lá e tal. Você tem um comediante que eles botaram, que é o Pete Davidson, e ele faz o papel de um Transformer engraçadinho, né? Uhum. E a dublagem dele é engraçada, realmente. Ele é um cara que é lá do Saturday Night Live, né? Uhum. E ele tá bem até contido no filme com as piadas dele, né? Tá Olha. bem, assim, que as piadas dele são mais, assim, É. pesadas, digamos assim. Uhum. Aí, só que aí você também tem, como eu falei, essa tentativa de humanizar, você tem um robô lá que eles quiseram. Ele tem tipo óculos, sotaque latino, é tipo um nerd, sabe? Então, assim, Ai, meu é um Deus. nerd latino. Aí como é que um robô fica com sotaque espanhol, né? Enfim, não sei. Mas aí é lógico, você tem aí, né, o Optimus Prime lá, roubando a cena. O Peter Cullen, cara, o cara é impressionante ver a voz do cara. Né? Apesar dos diálogos sofríveis que dão pra ele, o cara consegue fazer essa parada soar massa. O cara é Uhum. impressionante, velho. Não diga que esse cara não tiver, mas eles têm que fazer igual fizeram lá com a voz lá Ah, vamos digitalizar, com do Darth certeza. Vader, né? Porque realmente, assim, né? Do James Earl Jones lá. Eles precisam, cara, porque o Optimus Prime sem a voz do Peter Cullen não vai ser a mesma coisa, né? Então, pra quem conhece, né, os desenhos e tal, cara, ele continua impressionante. Então, assim, né, pra gente já chegar aí pra conclusão, você tem um filme melhor que vários dos filmes anteriores, sim, mas ele ainda é abaixo do Bumblebee, né, abaixo do primeiro lá. Então, assim, infelizmente você tem mais uma caidinha, né, na franquia. Então, ele estava numa ascendência boa depois do Bumblebee, agora caiu de novo. Então, atrativos, né, apenas para quem é fã mesmo dos Transformers, né, que terão aí as cenas de luta, os visuais clássicos, uma coisa que eu não falei. Os Autobots estão com visuais bem clássicos, parecidos com um desenho. Isso eu achei bem legal, porque os filmes do Michael Bay eram bem diferentes, né? Esse você tem o Optimus Prime, que é aquele caminhão mesmo sem bico, né? É o clássico mesmo, Optimus Prime. Outros você tem também bem clássicos, igual o desenho. Então, e também, assim, vai ser interessante para aqueles que reconhecerem as referências da década de 90, né? Como eu falei, eles cospem o máximo possível e algumas coisas vão colar para a galera que gosta. Então, eu recomendo esperar, né? Agora ele está disponível só para aquela locação digital que você faz no Amazon, Hum. na Amazon, né? Em outros serviços, lá na Apple também eu acho que tá. Então, só que eu acho que tá R$ 40. Nossa. Assim, não tá barato. Então eu recomendo esperar chegar no serviço de streaming. Provavelmente eu acho que é da Paramount, né? Talvez deve aparecer no serviço. Uhum. Talvez o Netflix compre, não sei. Uhum. Esperar chegar no serviço de streaming e pegar aquele dia com chuva, um momento descontraído, descompromissado, que você quer só desligar mesmo o cérebro e dar uma relaxada. Se você é fã dos Transformers, vale a pena sim, para relaxar. Uhum. Mas não vai esperando muita coisa, não, porque quando a galera começa a abrir a boca e tal, o negócio complica. E vem cá, uma perguntinha que eu não posso. Cara, as lutas estão naquela frequência maluca lá ou dá para entender o que está acontecendo em tela? Não, Melhorou dá um para pouco isso? atender. Dá para Ah, entender. Eu ah, acho que melhorou isso aí, sim. Como eu falei, infelizmente esse filme ele se perde na trama novamente de ter coisas assim, de coisas universais, de universo, planetárias, de destruição total. uhum, Acaba que, né, você perde a conexão com os personagens, que o desenvolvimento deles fica assim num nível bem raso. Mas as lutas em si, eu acho que são um ponto forte do filme, sim. Para quem uhum. quiser ação, né? Essa parte dos Maximals lá é interessante, apesar de eu não ter assim achado o visual deles, que acho que eles apelaram um pouco para ficar bem animalesco mesmo. Mas é bacana, assim. E você tem aí, né, o Optimus Primal, Meu que é o Deus. líder dos Maximals.
Claro, que né? pois é, que é um gorila, né, gigante e tal. Ou podia ser E, o T-Rex, né? O T-Rex, né? não, a T-Rex é outra, né, outra série lá dos Transformers lá. Ah, Aí tem até o tal porque os inimigos, cara, tem tanto spin-off de Transformers nesse filme aí, que são os Predacons e os Terrorcons. Os ele. Maximals são esses animais que foram pra Terra. Os Predacons tem uma parecida assim, bem rapidinha, que aparece lá um desses Predacons lá, pra quem é fã desses Predacons, enfim. Eu quase não conhecia, tive que pesquisar. E tem os Terrorcons, que é a galera do mal lá, desse Deus comedor de planeta lá, né? Então Claro, né? juntaram um bocado de spin-off aí dos Transformers, né? Pra colocar no filme e tal. Mas assim, as cenas de luta eu gostei. Não é nada assim excepcional, nossa, que maravilha e tal, mas gostei. Pra quem é fã, principalmente como eu falei, pelo visual clássico dos Autobots, sabe? Uhum. Eu curti finalmente ver lá a galera com visual, assim como teve no Bumblebee também. Esse aqui eu gostei, tem alguns Transformers aí diferenciados, né, e tal, legalzinho. Legal. Então tá, né? Então fica essa sugestão aí, né? Então, Isso. pra uma alternativa aos Transformers aí, né? Não, pipocão total, né, assim, Sem descompromissado, né? totalmente. Totalmente descompromissado. Não, 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 não nos culpem, não nos culpem. Exatamente. Mas, falando em culpa, petiscos, cara. Opa, eita, Eita, boa petiscos. transição. Ó, é o momento em que vamos falar um pouco sobre o que está por vir. E também os assuntos paralelos aí, né, o que tá rolando paralelamente, né? Às vezes Exatamente. coisas que podem nem acabar surgindo aí no mexido, mas que a gente está curtindo. Exatamente. Maico, diga lá, petiscos aí do Maico. O que tá vindo aí de bom? Então, eu sigo lá assistindo lá na Apple TV, tô tentando fechar, o Entre Estranhos, né? Uhum. Lá do Tom Holland. A série tava de um jeito, a partir do quarto episódio ela começa a querer virar outra coisa. Eita. Pois é, vamos ver se isso aí vai dar certo, né? Mas tô lá, tô para terminar. Tem a outra que eu vou começar, que é o Sequestro no Ar, também da Apple TV, Hum, lá do Idris Elba. Essa eu não comecei ainda. Outra que eu não comecei lá da HBO, o Invasão. hum, Desculpa, essa também é da Apple TV, né? Invasão, a uhum, segunda temporada, também não comecei. Essa é aquela que eu vou dar uma petiscada. Se eu tiver alguma esperança de melhor, eu vou assistir, senão vai sair da lista. uhum. Porque eu não gostei tanto da primeira, né? O Círculo Fechado, essa sim é a série da HBO lá, que é uma minissérie, na verdade. Essa daí também não comecei, tá na fila. Tem um filme aí que estreou agora, essa semana agora, né, no cinema, no Brasil, que é um filme de Ah, terror aí, sim. lá do A24, tal de Fale Uhum. Comigo. Tá dando muito o que falar, Pois então, exatamente, hein? Literalmente Fale Comigo aí o filme. Vamos ver se ele vai falar comigo mesmo, né, e aí eu posso trazer a Ih, crítica. você é o especialista terror. Terror! Terror e pânico. Vamos ver aí, né? Tem outros filmes aí de terror que eu tô de olho. Tem um aí de um Drácula que eles pegaram, adaptaram só Nossa, hein? um pedacinho do romance do Drácula, que é aquela parte da viagem de barco que ele faz, né? Tal, que Sim, lá no filme lá do Bram Stoker, lá, a adaptação lá do filme do Bram Stoker lá. Que sim. tem é uma cena só que aparece ele no navio lá, que ele, né, se alimenta da galera lá. E aí eu acho que eles fizeram um filme só disso, né? Assim, tem galera dizendo que é ruim pra caramba, É. dizendo, vamos ver, eu tô de olho aí, né? Vamos ver, vou ficar aí, vai estar no meu radar, vamos ver. Aí eu tô também, né, como eu já falei lá, já na terceira temporada do Succession. Hum? A gente aqui em casa tá viciado, tá tentando acabar logo, porque é muito bom mesmo o seriado, É recomendo muito bom. demais, né? Muito É. bom, você que fez as críticas aí. E paralelamente, né, comecei a jogar o Baldur's Gate 3, olha aí. Tô dando Legal. uma chance, porque não é muito a minha pegada essa questão de turnos, né? Combate em turnos. Eu sou Uhum, muito do uhum. combate em tempo real, sou mais da galera aí da série Souls e tal. Mas eu gosto muito de D&D, né?
de AD&D. Então, assim, e eu joguei os dois primeiros, Baldur's Gate, e é o jogo do momento, aí tá todo mundo falando, Sim, sim. principalmente pelas esquisitices, né? Diz que dá até pra você fazer sexo com urso. Eita, olha aí, Ô moderno. louco, meu, É ô louco. moderno, olé. Mas enfim, eu tô experimentando o jogo para ver se eu consigo, se o combate para mim vai ser interessante. Inicialmente eu achei ele realmente eu estranho demais esse negócio de você dar pausa na hora do combate, né? Tipo assim, meu Deus do céu, eu queria logo Ó, ir lá. Aí você tem que se aproximar do cara, planejar o ataque. Aí você tem o tantos que você é muito jogo de tabuleiro mesmo. Para quem gosta do Dungeons and uhum, Dragons, tabuleiro é isso, é assim, é a adaptação perfeita para quem gosta. uhum, Mas eu já acho isso muito burocrático. Essa parte é a parte que eu não gostava. Então, você pode andar tantas casinhas, uhum. né? Aí nessa distância você não pode atacar, não sei o quê. Tipo estamina, né? Estamina, que você tem. Sei. Não, ele E, nem chega a ter estamina, né? Assim, o que ele tem é assim, você tem uma ponto de quantidade ação. de movimentos que você consegue Uhum, fazer lá. Você consegue uhum. fazer uma ação, uma ação bônus, e uma quantidade lá de uma distância de movimentos que você consegue fazer. Então, às vezes, você tem que se aproximar do inimigo para conseguir dar um ataque, só que ele está muito longe. Então, se você não Saquei. tiver um ataque de longa distância, você não vai conseguir atacar naquele turno. Então, assim, aí, né, às vezes você tem que atacar e se afastar. Às vezes você tem que gastar uma ação para se proteger do ataque do inimigo que vai vir depois do seu turno. Então, assim, é muito. Para quem gosta de jogo de exemplo, Uhum. né, é bacana. Eu já não sou tão fã assim. Então, vamos ver se o resto. A história é interessante, a história é bem legal. Então, vamos ver, né? Vamos ver aí se eu vou conseguir superar essa minha dificuldade aí com o combate. E você, Jeff, os seus petiscos? Rapaz, então tem um agente noturno. Cara, por incrível que pareça, tá faltando bem pouquinho. Cara, o início é muito bom. É, Olha só que, aí. só que depois dá aquelas rateadas de série de TV clássica, né? Então, mas assim, tem umas virtudes da história. Realmente eu tô vendo por que que o pessoal tanto fala, né? Aham. Então, nesse hiato que a gente vai sofrer, às vezes é um resgate interessante. Bem que É, você falou aí, porque esse negócio daí da greve dos uhum, roteiristas e dos atores, né? Em breve a gente vai ter uma seca mesmo, né? Porque vai. eles estão parados já tem algum tempo, então algumas produções já foram adiadas. Então, por isso que eu tô falando, eu não tô descartando nada no momento, não, porque É, eu sei que a verdade. seca tá vindo. A seca tá É. vindo. Não, e tá feia, viu? E tá feia. E É. então, cara, eu tô vendo por que que o pessoal tanto falou do Agente Noturno. Interessante, tá interessante. Falta bem pouquinho, eu já devo concluir a crítica na semana que vem. Tem o Strange New Worlds, que eu acho que concluiu essa semana. Que, cara, eu tenho um carinho todo especial, né? Vou ver se eu consigo terminar. E o City on Fire, a gente já vai, eu já vou engatar ele, né? Só que tem uma coisa que foi breaking news, entendeu? Opa. Que foi é uma dica um pouco nerd, né? Mas é a volta da O'Reilly para a CM, né? Que a CM é aquela organização de divulgação, né, de boas práticas de engenharia, né, e que depois contribuiu demais com computação, né, e eles tinham um financiamento do Banco Mundial, né, para os países, né, em desenvolvimento pagarem menos, né, e aí você pagava US$ 40, né, e aí eles fizeram um novo acordo com a O'Reilly, né? E aí Aham. agora você paga US$ 40 mais 75. É caro, é caro pra caramba, mas como é a melhor plataforma que existe de acesso à informática, e a conta normal da O'Reilly custa US$ 500 hoje em dia, Oh, é muito dinheiro. Então, nossa. cara, é uma alternativa interessante. Eu vou depois fazer um postzinho explicando quem Uhum. quiser. Então, é quase uma Legal. continuação, né? Foi uma coisa inesperada, foi uma dica do meu amigo Gustavo, e, poxa, muito legal. E aí eu Uhum. vou ver se eu faço um post para explicar. Você, Então, você já tinha feito um post sobre o Ryan, foi. inclusive despertou interesse, né? A gente teve mensagens, dúvidas da galera perguntando. Legal.
E aí agora voltou. Então, tipo assim, Uhum. ainda que não esteja incluso logo na conta normal, mas eu achei bem legal. Outra novidade do verão, que aí já foi uma contribuição de outro amigo meu, o Rodolfo, que eu brinquei um pouquinho com Stable Diffusion, né? Então, que diabo é isso, né? É o tipo o Midjourney, né? Que todo mundo conhece, que ficou famoso, e você fazer uma descrição e ele gerar umas imagens, né? Uhum. Só que o legal é que você roda no seu computador, né? Então isso foi bem legal. Então depois eu até vou ver se eu não sei se eu faço um resuminho bem porco do pouco que eu aprendi, que eu achei bem legalzinho, cara. Poxa, Legal. é um negocinho que, poxa, quem precisa às vezes fazer uma arte bem bobinha, ou às vezes até de repente que nem o Gabriel, que, poxa, você pode usar talvez como uma inspiração inicial e dali você começar a Uhum. construir em cima. Então, cara, eu achei bem legal e só que tem uns Legal. probleminhas assim que você tem que ajustar e tal. Mas Uhum. achei bem legal. Pois é, e aí, e aí, claro, né? Aí tem a fundação também, que eu tenho que continuar. E Uhum. eu achei o primeiro episódio interessante e tudo. Então vamos ver aí. Deve aparecer, como sempre, algumas coisinhas caindo entrando pela janela, né? Ainda mais nesse período de seca que, né? É, Promete, né? isso aí. Eu acho que é isso. Então, Michael, então Beleza. temos um episódio aí, né? Então, esse aqui é um projeto do Mexido Digital, né? A gente tem um blog, mexidodigital.com, .br, e a gente também tem um projeto, né? Que é o Eu Faria Assim, que é muito legal, eu sou suspeito de falar, né? Que tá com a narração do nosso narrador preferido, o Michael, né? E aí Tá já. lá, a gente finalizou, né, a saga do filme medieval com dragão, Exatamente, né? o Julgamento por Fogo, e aí já tô começando a selecionar qual que vai ser o próximo projeto aí do Eu Faria Assim, né? E isso, aí tá muito bom, eu recomendo demais, né? E aí, poxa, críticas, né, sugestões, a gente sempre tá aberto aqui, né, pelo nosso Spotify, podcast, na Amazon Podcast, né, Apple Podcast, então a gente tem, e YouTube, naturalmente, né, e aí a gente deve ter algumas novidades aí em breve aí, de Isso algumas aí, cositas de melhorias aí, beleza? E é isso aí então, beleza. Michael. Valeu, Jeff. Obrigadão aí, até a próxima. Até a próxima e vamos que vamos. Falou! Nessa.